Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Adelmo Rodrigues. Vamos de Python Básico 2. Você que tá aí assistindo Netflix, Prime, perdendo tempo, é bom assistir? Mas cara, vem pro meu convite, vem pro meu convite aqui para ganhar dinheiro. Vamos assistir aqui uma aulinha de Python. Vamos começar a programar Python, coisa rápida, devagarzinho você chega lá, vem ganhar dinheiro, convite pão da gota. Vamos embora. Python básico, operações lógicas, lógica matemática, né? Que é o i, no Python é o end, é o ou, que no Python é o or, e o negação, que é o not. Então, basicamente, para o i ser verdadeiro, as duas proposições têm que ser verdadeiras, né? Eu tenho uma proposição aqui, ó, que é o x1 é igual a 5 maior que 2, aí já vai dar falso, e o 10 é menor que 8, também vai dar falso, né? Então, se eu boto para rodar aqui, ó, vai dar falso primeiro, porque o i tem que ser as duas verdadeiras. Então esse cara também já vai dar falso aqui, ó. Esse aqui tem um verdadeiro em um e aqui tem um verdadeiro no outro. Por isso que o terceiro deu verdadeiro. Os outros eram falsos, porque o i, isso é lá de lógica matemática, isso não é de Python. Então, lá na lógica matemática diz o quê? Para o i ser verdadeiro, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Já o ou não, para o ou ser verdadeiro, basta uma proposição ser verdadeira. Então, se eu rodar aqui o código, o 5 maior que 2 já é verdadeiro, então já deu true. O 4 menor que 8 já é verdadeiro, por isso que deu true. O 5 maior que 2 também true, e o último é o único que está falso, porque os dois são falsos. Então, vamos seguindo. O not é a negação, muda o valor lógico da proposição. Então, se o 8 é maior que 3, o 8 maior que 3 vai dar falso. Então, print x3 aqui vai dar falso. Só que o not x3 vai ser o inverso, né? Vou mudar o valor lógico. Então, de negação, de falso, vai para true. E se o x3 fosse true, ia para falso. Outro exemplo do not negação é, se aqui, ó, aqui é verdadeiro, o x4 vai dar verdadeiro, porque 8 é menor que 10, vai dar verdadeiro. Só que o not x4 vai dar falso. Então, a primeira resposta tem que dar verdadeiro, e a segunda tem que dar falso. Ele muda o valor lógico. Vamos para a aula 2. A estrutura de condição, if, elif e else. Então, a estrutura de condicional simples if, só tem um if, né? Porque nós temos o if e else, e nós temos o if, elif e else. Uma estrutura mais composta. Então, a estrutura mais simples, o if, 10 é maior que 1. Então, print verdade. Isso aqui é verdadeiro. Se 10 for maior que 1, faça isso. Esses dois pontos, que é a indentação, né? Vem para cá. Você, caso isso realmente seja verdadeiro, aí você faz o que está abaixo, que está na indentação. Então, como isso aqui é verdadeiro, então a gente printou o verdade. A estrutura condicional pode ter o if e else também. O if é, se isso aqui for verdadeiro, eu printo verdade. Só que como o 10 é menor que 2, não é falso. Então já vou para o else, porque se isso, printa. Se não, vai para o outro. Então vai ter que aparecer o que aqui? Falso, porque o 10 não é menor que 2, não. Então não vai para essa, vai para a segunda. Os operadores de igualdade, que é x igual a 8, 8 é igual a 8, ou seja, é o igual não de atribuição, de igualdade. Está perguntando, esse fulaninho aqui é igual a ciclaninho aqui? Sim ou não? Né? Esse 9 é maior que 2? Esse 9 é menor que 2? Esse 9 é diferente de 9? Vamos ver. Então, o primeiro é true, porque 8 é igual a 8. True, porque 9 é maior que 2. False, porque 9 não é menor que 2. E não é diferente, então é falso também. Então, cuidado, para atribuição é uma coisa, tá? Igualdade é outra coisa. Cuidado com isso aí. Indentação, espaço para organizar as coisas em Python. Então, se o 10 é menor que 2, aí eu vou rodar o código aqui, ó. Deu um erro. Por que o erro? Porque precisamos aqui de 2 pontos. Então, agora sim, agora vai dar falso. Então, essa indentação aqui, ó. Porque a indentação, esse espacinho aqui, que é como se fosse, esse cara é, entre aspas, subordinado desse. Então, ele entende assim, o Python entende essa organização desse jeito. Usando o elif, é a mesma coisa, a estrutura, só que você tem uma atribuição a mais. Você tem uma situação a mais para você caracterizar, né? Aqui você vai, input, é para você digitar um número, para o usuário digitar. O input entra como string, aí você bota o int n, porque esse n vai receber uma string, aí vou substituir agora para n, vou passar para inteiro, string para inteiro. E se o inteiro for maior ou igual que 7, como se fosse uma nota de colégio, vai estar aprovado. Se estiver entre, ó, maior ou igual que 5 e menor que 7, vai estar no final, ou vai estar reprovado. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar 2, então ele está reprovado. Vou fazer um outro teste aqui. Vou colocar 8, 9, então está aprovado. Então vamos seguindo. For, estrutura de repetição for.
nós criamos uma tupla, e como é que você sabe que é tupla? Por causa disso aqui, ó, parênteses. Nós criamos uma tupla, o for faz o quê? Ele pega um i, e ele vai para cada elemento. Então primeiro ele vai para o 1, depois ele vai para o 2, depois ele vai para o 3. Então quando a gente dá um print aqui, ó, aparece, ele foi para o 1, printou 1. Depois ele vai para o 2, printou 2. Depois ele volta, vai para o 3 e fica nesse for até acabar. Até acabar essa lista aqui, essa tupla no caso, né? E tem uma lista de nomes. O for também serve para a lista de nomes. Paulo, Letícia e Pedro. Se eu também der rodar aqui, ó, esse primeiro i foi para Paulo. Então printou Paulo. O i depois foi para Letícia. Então printou Letícia. O i foi para Pedro e printou Pedro. Então ele vai selecionando de um por um e vai fazendo o que eu quero que faça. Aqui é o print, por exemplo. Usando a função range, imprimindo os valores de intervalo entre 0 e 10 exclusivo. Por que 0 e 10 exclusivo? Vamos lá, deixa eu rodar primeiro. Porque o 10 não aparece. Ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Então esse in, ele vai de 0 até 10 exclusivo é o 9, porque o 9 é inclusivo. Então significa o quê? Ele vai de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, e eu vou printando. 0, 1, 2, 3, até o 9, porque o 10 é exclusivo. Achamos números pares. Eu tenho uma lista de 1 a 10. Eu pego o número par na lista, né? Ou seja, eu vou pegar um for. Ele vai passar de 1 por 1. Quando eu fizer uma divisão aqui, isso aqui é o resto da divisão. O resto da divisão por 2 tem que dar 0. Então eu estou perguntando assim, o resto dessa divisão é 0? Se for, ele é par. Se não for, ele não é par. Então, por exemplo, quando eu fizer o print, ó, quando ele bate aqui no 2, o resto é 0. Quando ele bate no 4, o resto é 0. Quando ele bate no 6, no 8 e no 10, o resto também é 0. Listando os números de intervalo entre 0 e 2, de 2 em 2. Também pode fazer isso? Pode. A mesma coisa do outro range, só que agora eu tenho um terceiro parâmetro, que é esse de 2 em 2 aqui. Como eu queria até 10, eu coloquei 11, porque o 11 é exclusivo. Então aqui, ó, vai de 0 a 10, de 2 em 2. E temos listas dentro de lista. Eu tenho uma lista aqui e tem uma lista gigante aqui fora. Né? Eu tenho uma lista dentro de lista. Quando eu fizer um for, então dá para printar, ele vai printar as listas, porque o nosso primeiro, o 0, desculpa, começa a indexação começa por 0. O 0 vem aqui, o 1 vem aqui, o 2 vem aqui. Então o 0 é uma lista toda, o 1 é uma lista toda e os 2 é uma lista toda, por isso que ele printa a lista toda. Então vamos lá. Nós temos aqui a lista também, ó, 1, 16, 102, 317.5. Conte. O que é conte? Cada item que ele passa, ele bota uma atribuição de 1 no conto. Ele começa no 0, então quando eu passar no primeiro vai dar 1. Segundo 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele me dá quantos números tem na lista. E esse mais igual a 1 é a mesma coisa de estar escrevendo assim, por exemplo. De estar conte igual a conte mais 1. É a mesma coisa. Né? Então vamos seguir. While. Estrutura de repetição while. O while nada mais é do que ele vai fazer aquilo até a condição que você disser. Por exemplo, o contador é 0. Então até o contador ser menor que 10, não é menor igual que 10, pessoal. É menor que 10. Menor que 10, ele vai fazer, ó, 2 pontos aqui importante, indentação. Ele vai fazendo o quê? Imprimindo. Se você retirar esse cara, a gente chama no loop infinito. Porque ele nunca vai passar, vai ficar sempre no 0, vai ficar no loop infinito. Então não vai dar bagaceira esse negócio. Mas como eu boto o contador mais igual a 1, ou seja, cada vez que ele passa aqui ele ganha 1, então no primeiro ele ganha 1. Aí 0, 1, 2, 3, chega uma hora que ele vai parar, porque vai chegar em 10. Então vamos lá. Então no 9 ele para. Também é possível usar o else. Então o while, enquanto acontecer isso, você está fazendo aquilo. Quando não mais, aí você printa loop concluído, por exemplo. Enquanto o x está 0, o x for menor que 10, ele vai printando e vai atribuindo 1. Depois ele printa loop concluído, que é o nosso papo aqui. Vamos embora, galera. Vamos embora. Deixa a Netflix. Bota teu celular no modo avião. Entendeu? Se liga no professor Adelmo aqui, pelo amor de Deus. Vamos embora. Conta é 0. Enquanto o conta for menor que 100, ele vai fazendo. Agora, quando ele aparecer aqui no 8, quando ele for aparecer no 8, ele vai dar um break, ele vai dar uma parada. Vamos botar para rodar para a gente ver como é que fica. Ele vai dar uma parada. Ele vai parar. Por mais que não fosse ainda, mas aqui dá uma parada, certo? E o que acontece? Esse pass, na verdade, ó, o if, se acontecer isso, ele para. Se não, ele continua. Ele vai continuando. Mas só que quando apareceu o 8, ele deu uma parada por causa do break. E o continue nada mais é do que, também vou botar aqui, ó, quando ele chega na determinada condição aqui, verificador igual a L,
ele continua sem fazer o que ele tem que fazer. Ele passa por cima. Então tá prof a demo. O L pulou. Porque na hora que ele verificou aqui a igualdade com L, ele continua sem fazer aquilo. Então beleza, então dessa hora eu não faço. Então pulo pro M. O M eu posso fazer? Pode. É mais ou menos isso. Certo? Então vamos lá. Temos o range, né? Que nada mais é do que de 1 até 11. Vamos imprimir aqui. De 1 até 11. Então, só que o 11 é exclusivo, então só vai até 10. Então imprimindo agora de 2 em 2. Como eu quero até 30, eu botei 31. Né? De 10 até 31. No caso até 30, porque 31 é exclusivo. De 2 em 2. O range pode ser negativo também. De 0 até menos 10, porque menos 11 é exclusivo. Pode ser. E também pode ser lista. Aqui é um comando para dar um tamanho da lista. Então eu quero de 0 até o tamanho da lista. Estou atribuindo o tamanho da lista. De 0 até 3, 4, 5, nesse caso aqui é 4. 4, 5, 10, 15. E ele vai imprimindo. Então aí devagarzinho também. Ou podia ser assim. Sem precisar desse cacuete todo aqui. Né? Então vamos lá. Função. A gente está quase finalizando. Função. Função é o seguinte. Nada mais é do que tem várias funções em Python. Built-in. Funções já pré-programadas. E você pode criar uma função. Uma função sem parâmetro ou uma função com parâmetro. O que é parâmetro? A atribuição que você quer, a situação que você quer botar aqui. Então, sem parâmetro aqui, ó, ela é praticamente estática, né? Ela é praticamente estática, vai ficar aqui. Com parâmetro, não. Por exemplo, eu posso colocar uma função nome. Aqui eu defini, eu boto o def, o nome da função, boto o parâmetro aqui e boto o que ela vai fazer. Ó. Tem uns 2 pontinhos, boto o que ela vai fazer. E esse nome é o que vai receber aqui, ó. É o que vai receber aqui. Nesse caso aqui, func_adelmo. Argumento. Deixa eu fazer assim. Porque não tinha nada definido. Né? Eu queria usar a função sem definir. Aí fica mais difícil, né? Fica mais caro. Então, por exemplo, a função para somar. Def. Aí eu coloco o nome da função. O que é que ela vai receber? 2 caras. Certo? Aí aqui eu posso printar. Printo uma stringzinha. E, printo aqui. E como eu vou colocar número, aí ele vai mudar para string, para poder colocar esse número lá escrito. Aqui também. E na hora aqui eu não vou mudar mais string e vou botar soma, 2 pontos e vou somar os caras. Por exemplo, defino soma de 4 e 6. O primeiro número é 4, o outro é 6 e a soma é 10. Então, vamos embora. Variável global e variável local. Variável global é o que está fora. E variável local é o que está dentro. O que está dentro. Então, a global ela não se altera. Ela está aqui, 10. Aqui eu posso mexer, mas a global ainda vai ficar em 10. Então só se eu realmente for lá alterá-la. Mas, por exemplo, deixa eu botar para rodar aqui para a gente ver o que é. Essa definição é de multiplicação. Eu pego 2 números, variável global, aqui, ó. Aí a multiplicação é de n1 vezes n2. Eu vou pegar 2 números e vou printar depois a global. Né? Então, por exemplo, multiplicação de 2 e 8, 16. Se eu quisesse a multiplicação de 9 e 10, aí seria 90. Porque eu peguei 2 números e a var global ficou n1 vezes n2. E depois eu printo. Mas esse cara não se altera, esse var global. Entendeu? Se eu botar aqui, por exemplo, print var global 10. Porque na verdade a gente está mexendo com a variável local. A variável global ela é estática. Então, se eu for chamar a variável global, vai ficar 10 para sempre. Aqui, temporariamente, quando eu modifico, quando eu uso a função, é que vira o resultado. Vamos lá, para terminar, lambda. Lambda também é uma espécie de função, né? Ó, tem lá no GitHub também, se quiser acessar. Lambda é uma espécie de função, só que é uma função de uma linha. Ela é mais simples, são funções mais simples. Por exemplo, você escreve o nome que você quer, da função, lambda, e o que é que ela faz? Nesse caso aqui, ela vai pegar um n e vai multiplicar vai elevar ao quadrado. Quem é o parâmetro? N. O cara que vai receber N, ele vai fazer o quê? Elevar ao quadrado. Então, toda vez que eu vou definir aqui, ó, pote de 4, 16. Se eu botasse pote de 9, 81. Porque ele recebeu 9, 9 ao quadrado, 81. Mesma coisa aqui, ó. Pode ser booleano? Adelmo, pode. Eu pego o x, eu vou receber um x, né? O nome é par. Vou receber um x, tá aqui, 15. Aí eu vou pegar esse x e vou pegar o resto de 2. Se for igual a 0 é porque ele é par. Aí vamos lá. False. E quando for 16, true. Porque o resto de 2 é igual a 0. A raiz, por exemplo, lambda vai pegar um n, vai receber um n, e esse n vai elevar a 1 sobre 2. Porque você elevar a 1 sobre 2 é a mesma coisa de tirar a raiz quadrada.
Isso é de matemática básica. Então eu defino aqui, ó, a raiz de 16, 4. E a raiz de 25, 5. Então, galera, espero que tenham gostado aí. Curte, dá joinha aí, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, fica com Deus.